pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da semana do ciclo de crédito da Assertiva. Nós tivemos alguns probleminhas na transmissão ao vivo e gravamos esse vídeo para trazer o conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre cadastro positivo e convidamos o Vilásio do SPC Brasil para falar sobre o assunto. Vilásio, seja muito bem-vindo. Bom dia, pessoal. Agradeço o convite da Assertiva, participar aqui da semana do ciclo de crédito. Hoje eu vou falar um pouco sobre o cadastro positivo, né? Eu sou o Vilásio Pereira, sou gerente de operações do Bureau de Crédito do SPC Brasil. Me formei em engenharia de computação pelo ITA, tenho MBA em gestão de negócios pela FIA. Eu já tenho mais de 13 anos de experiência na gestão de risco de crédito e cobrança. Trabalhei na Credicar, trabalhei no Banco Itaú e trabalhei na Sorocred Financeira. Hoje eu estou no SPC Brasil, onde eu ajudei a montar a operação do cadastro positivo e atualmente eu estou com a operação do Bureau de Crédito, que engloba tanto o cadastro positivo quanto o cadastro negativo do SPC Brasil. O que é o SPC Brasil? O SPC Brasil ele faz parte aí do sistema CNDL. Então, a gente conta aí com as CDLs locais, que são as entidades do varejo localmente aí em cerca de 2.000 municípios. Há também a Federação das CDLs, que são 27, né, uma para cada estado, e a Confederação Nacional, que defende o varejo nacionalmente. E o SPC Brasil está inserido dentro desse sistema, sendo o braço de produtos e serviços. Hoje, o SPC Brasil conta com cerca de 450 mil empresas associadas ao redor do Brasil e 1 milhão de pontos de venda. Hoje, o SPC Brasil possui uma base de cerca de 39 milhões de cadastros de pessoas jurídicas, 203 milhões de pessoa física, fazemos mais de 11 milhões de consultas por mês, com um tempo de resposta cerca de 500 milissegundos. O SPC Brasil tem como missão levar o conhecimento e a inteligência para o mercado e para a sociedade. Então, o SPC Brasil, como Bureau de Crédito, ele tem esse propósito de fato, levar não só para o varejo, né, mas para os diversos segmentos, o conhecimento sobre os consumidores, sobre o mercado de crédito, para que as empresas, de fato, tenham vantagens e benefícios gerando resultados. Falando um pouco da concessão de crédito, como uma introdução aqui ao nosso tema do cadastro positivo. Quando a gente fala de concessão de crédito, a gente, como primeiro passo, a gente tem que conhecer o nosso cliente, conhecer o nosso consumidor. Porque quanto mais a gente tem informações desse consumidor, quanto mais a gente conhece o histórico dele, as suas características, mais a gente pode confiar neste consumidor. E o crédito é nada mais do que confiança. Então, a ordem natural aqui da concessão de crédito é essa. Conhecimento gera confiança, que gera o crédito. E o crédito, o objetivo dele é, claro, trazer mais vendas, mais faturamento, gerar mais resultado, controlando o risco. Quanto menor o risco, melhor este processo de concessão de crédito. Olhando para a história da concessão de crédito, a gente vê que lá no princípio, né, as empresas elas davam crédito apenas para pessoas conhecidas. Era aquele famoso fiado do mercadinho, você só dava crédito de fato para quem você conhecia. Ou era seu parente, ou era algum conhecido da família, algum vizinho. Geralmente, você não emprestava ou não dava crédito ou vendia fiado para pessoas que você não conhecia. A primeira revolução do crédito aconteceu quando foi criado o SPC. Isso aconteceu há cerca de 60 anos atrás, né, com as primeiras bases centralizadas ali de lojistas, onde os lojistas compartilhavam aquela lista de devedores, de maus pagadores. E através dessa lista, as lojas poderiam conhecer um pouco mais sobre o consumidor, né, para poder conceder crédito, inclusive para aquelas pessoas que eles tinham pouco conhecimento. Com o cadastro positivo, a gente está falando de uma segunda revolução, porque o cadastro positivo
ele vem para complementar as informações sobre os consumidores. Então, ao invés de olhar só o lado negativo, só as contas que os consumidores deixaram de pagar, o cadastro positivo vai dar esse histórico completo. O cadastro positivo vai contar o filme, a história do consumidor, e não apenas bater uma foto, como é o cadastro negativo, onde você vai verificar se ele está negativado ou não. E isso, né, com mais informação e mais segurança. O crédito, de forma geral, ele ajuda no desenvolvimento econômico de um país. Por quê? Através do crédito, né, você pode aumentar o poder de compra da população e, consequentemente, aumentar o consumo nos diversos setores, inclusive, por exemplo, no varejo. Então, imagina, por exemplo, que uma pessoa, se não houvesse crédito, uma pessoa tivesse a necessidade de comprar um fogão, uma geladeira. Se não houvesse crédito, ela teria que acumular o dinheiro necessário para fazer aquela compra. Da mesma forma, o varejo não iria conseguir potencializar suas vendas. Por quê? Porque só iria conseguir vender para aquelas pessoas que tivessem dinheiro suficiente para pagar à vista. Então, o crédito ele potencializa esta relação de consumo entre o consumidor, que ganha poder de compra, e o varejo, que vai poder aumentar suas vendas através do crédito. O crédito também ajuda no aumento da produção industrial, por exemplo. Com mais vendas no varejo, mais demanda para a indústria. E tudo isso ajuda a gerar empregos, né? Empregos geram mais renda e esse ciclo todo começa a rodar. Renda gera mais poder de compra, mais crédito e assim sucessivamente. É claro que o crédito, ele também tem o seu lado ali que a gente precisa estar atento, a gente precisa sempre acompanhar de perto, que é a inadimplência. Então, associado à questão do crédito, você sempre tem a inadimplência. O que a gente precisa trabalhar aí é o equilíbrio entre o risco de você ter uma inadimplência, o risco do calote, e a recompensa, que no exemplo aqui, por exemplo, do varejo, são aumento de vendas, produção industrial, mas numa financeira, por exemplo, são as receitas com taxa de juros e etc. Então, essa relação risco e recompensa, ela sempre tem que ser acompanhada aí no ciclo de crédito. Vamos falar um pouquinho sobre o momento atual do Brasil. Hoje, no Brasil, há cerca de 62,6 milhões de consumidores negativados na base do SPC Brasil. Realmente é uma população significativa, é cerca de 40% da população adulta hoje do Brasil. Outro problema que temos são os juros altos. Isso é reconhecido, né? O Brasil possui o segundo maior spread bancário do mundo. Temos taxas anuais, por exemplo, no cartão de crédito e no cheque especial de cerca de 300% ao ano. Realmente é muito alta essa taxa de juros. Hoje no Brasil também há uma concentração muito grande nas operações de crédito pessoa física nos grandes bancos. Cerca de 85% dessas operações estão concentradas nos 5 maiores bancos. E por fim a gente tem a questão da assimetria de informações, né? Vou explicar um pouquinho melhor aqui nesse esquema. Vamos imaginar que o consumidor, né, ele tem posse, né, do seu histórico completo, de toda a sua história. Seu histórico de compra, seu histórico de pagamento, seu histórico de inadimplência, dados cadastrais. Então, as informações sobre o consumidor, elas são amplas, né, são completas. Quando a gente vai, por exemplo, para o universo dos bancos, que informações que os bancos têm para conhecer este consumidor, a gente já está falando ali de um banco, por exemplo, que tem relacionamento com esse consumidor, o banco já vai ter um pouco do histórico de pagamentos dele, mas, claro, parcialmente, apenas das operações em que ele se relaciona com os bancos. A inadimplência através do cadastro negativo, alguns dados cadastrais, mas olha só, os bancos não têm o conhecimento completo sobre o consumidor, toda a vida dele. Por quê? Porque ele pode ter relacionamento em outros bancos, em varejos, né, em financeiras de menor porte, em fintechs. Então, mesmo o banco, ele tem um conhecimento parcial sobre o consumidor.
Isso é a simetria de informação, no caso aqui, entre o consumidor e o banco. Então, já há uma simetria de informação. Quando a gente vai para o mercado, de forma geral, né, principalmente empresas que o consumidor nunca teve relacionamento, o que o mercado consegue utilizar de informações para essa análise são apenas os dados de inadimplência do cadastro negativo e dados cadastrais. Então, realmente, são bem menos informações, por exemplo, que os bancos e bem menos informações sobre o consumidor como um todo. No processo de concessão de crédito, como eu havia falado, o conhecimento é o que vai, de fato, gerar a confiança que vai gerar a concessão de crédito. Então, esse mercado aqui, que hoje possui apenas os dados de inadimplência cadastral, de fato, ele tem um conhecimento baixo sobre o consumidor. Então, ele tem uma confiança mais reduzida. Por isso que as políticas de crédito hoje, aqui no Brasil, no mercado de crédito de forma geral, elas tendem a ser mais rigorosas, por conta dessa assimetria de informações, que é a diferença de informações que os diversos setores têm sobre os consumidores, para, de fato, conhecer este consumidor, para poder confiar e conceder o crédito. Essa assimetria de informações, ela também gera um baixo estímulo para a competição. Imagina um novo entrante, né? Fintechs, por exemplo. As fintechs, de fato, tem que ter um apetite de risco um pouco maior. Por quê? Porque ela nasce sem nenhum consumidor, sem conhecimento de nenhum consumidor. Então, ela tem que ter políticas de crédito que sejam um pouco mais permissivas à perda. Por quê? Porque hoje, com as informações apenas do cadastro negativo, né, você ainda possui pouca informação deste consumidor para uma tomada de decisão de crédito mais assertiva, uma oferta de crédito mais adequada. E o cadastro positivo? Né? O cadastro positivo ele é um banco de dados que apresenta o histórico de pagamentos desses consumidores. O cadastro positivo ele vem exatamente para combater todos esses fatores que eu falei, né? A assimetria de informação, por exemplo, a tendência é que ela seja reduzida, dado que o cadastro positivo vai reunir essas informações de histórico de pagamento e, portanto, empresas terão mais conhecimento sobre esses consumidores. O cadastro positivo atual, né, a nova lei que foi sancionada este ano, ela prevê que agora o consumidor passe a entrar de forma automática no cadastro positivo, em contrapartida ao que era a lei anterior, onde o consumidor teria que manifestar seu intuito de entrar no cadastro positivo. Os aspectos do cadastro positivo de trazer mais conhecimento sobre os consumidores, melhorar a assertividade da política de crédito, vai ser facilitado. Isso também vai trazer uma democratização, tanto ao acesso ao crédito, por conta de consumidores que antes não tinham acesso a crédito, por conta desse baixo conhecimento que as empresas tinham sobre ele, mas também uma democratização das informações necessárias para a análise de crédito por parte das empresas. Então, empresas de menor porte, novos entrantes, também terão acesso a essa informação, esse conhecimento mais completo do consumidor. E com isso a gente espera que aqueles índices, tanto de inadimplência quanto de taxa de juros, eles caiam. E como eu falei anteriormente, né, o crédito ele ajuda a girar a roda da economia. Isso vai fazer com que haja geração de empregos, geração de renda, impactando o crescimento, inclusive, do país. O que a gente sempre fala é que antes o consumidor ele era visto apenas com a informação do restritivo, aquela foto, e agora ele vai ser visto a partir de todo o seu comportamento de pagamento, ou seja, o seu filme, a sua história. O que mudou com essa nova lei do cadastro positivo? Né? As principais mudanças, como a gente já havia falado, é a questão do opt-in para o opt-out. Então, o consumidor ele não vai precisar mais manifestar a sua intenção de entrar no cadastro positivo, ele será incluído automaticamente e a manifestação dele vai ser no sentido de sair do cadastro positivo.
Como ele vai ser inserido de forma automática no cadastro positivo, há necessidade de se fazer uma abertura de cadastro, uma comunicação individual de cada um desses consumidores. Aqui eu introduzo o conceito de GBDs, que são os gestores de banco de dados. Atualmente existem 4, o SPC Brasil é um deles, e esses GBDs eles se uniram para fazer esse processo de comunicação individual. Então, nos próximos dias, à medida que as informações do cadastro positivo forem sendo geradas pelas fontes de informação, haverá abertura do cadastro positivo de cada um dos consumidores, seja pessoa física ou pessoa jurídica, e os 4 birôs de crédito irão comunicar cada um desses consumidores que seu cadastro positivo foi aberto, em quais canais ele pode ter acesso às informações desse cadastro positivo, conhecer os benefícios, e também se ele quiser optar por cancelar. Falando do cancelamento, né, o consumidor ele tem o direito de pedir o cancelamento e a reentrada do cadastro positivo, através de qualquer um dos GBDs, dos birôs de crédito, optando por sair do cadastro positivo, essa informação é compartilhada por todos os GBDs, num período de até 2 dias. Se ele também se arrepender de ter saído, ele pode voltar. Esse processo de reentrada também acontece através dos GBDs e de forma centralizada. Pediu para reentrar através do SPC Brasil, os outros 3 serão informados em 2 dias. E, por fim, a gente tem a questão dos produtos que podem ser disponibilizados aí a partir do cadastro positivo. O primeiro deles é o score. A lei ela prevê que o score de crédito e outros tipos de score construídos a partir das informações do cadastro positivo, ele pode ser consultado pelas empresas, mesmo sem autorização específica do consumidor. Então, os produtos com característica de score de crédito, score de recuperação, score de fraude, alguns índices, esses produtos eles podem ser consultados pelas empresas, mesmo sem autorização do consumidor. Entretanto, o acesso ao histórico completo do consumidor, aquela informação detalhada, aberta, suas operações, por exemplo, suas faturas de cartão de crédito, com vencimento, data de pagamento, esse dado aberto, ele só será acessível para as empresas que tiverem uma autorização específica do consumidor. Então, a autorização específica, ela protege aí os dados do consumidor de serem consultados de forma detalhada, de forma aberta. Então, as empresas que tiverem a necessidade, dentro de suas políticas de crédito, de acessarem o histórico, de fato, vão precisar solicitar formalmente essa autorização para o consumidor. Já o score, ele pode ser consultado livremente. E como que está a implantação do cadastro positivo na prática? A gente teve no começo do ano a sanção presidencial da nova versão da lei, tivemos a publicação, houve uma etapa ali de divulgação ampla no mês de junho, onde a gente falou que o cadastro positivo iria entrar em vigor, né? E de fato ele entrou em vigor no dia 9 de julho, porém não na prática, né? Na prática, ainda estava pendente algumas regulamentações, principalmente o decreto, né, e a resolução do Banco Central. Essas regulamentações saíram no final do mês de julho. Durante o mês de agosto, os birôs de crédito GBD se adequaram a essas regulamentações e protocolaram aí o pedido de registro no Banco Central. No último dia 11 de outubro, saiu o registro aí dos 4 GBDs, entre eles o SPC Brasil, autorizando aí a essas empresas operarem um cadastro positivo. A partir dessa data, a gente fez algumas reuniões, principalmente com o setor dos bancos das financeiras, que já estavam mais adiantados, mas outros setores também a gente tem feito várias conversas, né? O setor de telefonia, setor de energia elétrica, o varejo, né, principalmente aqui no caso do SPC Brasil,
para que também a gente passe a receber. No caso dos bancos, que estão mais adiantados, a estimativa da carga de dados é no dia 11 de novembro. Então, estima-se que a partir de 11 de novembro, os bancos vão iniciar o processo de envio do histórico de pagamento dos consumidores para o cadastro positivo. E a partir daí a gente vai construir essa base de histórico de pagamentos dos consumidores, como eu havia dito. Ela vai nascer inicialmente com um histórico de 12 meses, porém, à medida que os meses vão passando, esse histórico vai crescendo. 18 meses, 24, até que a gente tenha um histórico aí bem razoável para a construção de novos modelos de score, novos produtos. Também a partir do dia 11, né, a partir do dia 12, na verdade, a gente inicia o processo de comunicação individual, aquela comunicação que eu havia citado, onde cada um dos consumidores, pessoa física e jurídica, irá receber um comunicado via e-mail, SMS ou uma carta, falando que o cadastro positivo foi aberto, falando como que ele pode acessar os dados, né, para conferir o seu histórico, conferir o seu score de crédito. Os consumidores têm direito a fazer essa consulta de forma gratuita nos birôs de crédito. E também, se for uma opção dele, pedir para cancelar o cadastro positivo. E os produtos, né, as consultas aos produtos, quando que vai se iniciar? A lei exige um período aí de hibernação dos dados de 2 meses. Então, se a estimativa é que a gente receba os dados a partir de 11 de novembro, a estimativa para o início das consultas dos novos produtos do cadastro positivo seria 11 de janeiro do ano que vem. Então, a partir de 11 de janeiro do ano que vem, começa a ficar disponível para as empresas fazerem a consulta do score de crédito, de todos os produtos derivados do cadastro positivo, e também, né, se a empresa solicitar autorização do consumidor e esse consumidor der essa autorização, também vai ser possível consultar o histórico de crédito do cadastro positivo. Que informações entram no cadastro positivo? Primeiramente, os dados cadastrais, mas os dados cadastrais eles vão ser utilizados apenas para aquela comunicação de abertura e contém o nome, o endereço residencial, comercial, eletrônico e o celular para a gente fazer essa comunicação da abertura. Esses dados cadastrais que entram no cadastro positivo, eles não podem ser utilizados para outro fim. E as informações de pagamento, histórico de pagamento. Para os produtos parcelados, ele vai trazer o valor total contratado, o valor e vencimento de cada uma das parcelas e o valor e data de pagamento de cada uma dessas parcelas, assim como as parcelas a vencer. Para o cartão de crédito, ele vai trazer o valor e vencimento da fatura e o valor e pagamento de cada uma das faturas. Para contas de consumo, que também entram no cadastro positivo, né, contas de água, luz, telefonia, gás, vai vir o valor e vencimento de cada conta e o valor e data de pagamento de cada conta. Como eu falei, o decreto do cadastro positivo, ele prevê uma carga inicial de 12 meses. Então, todas as informações, elas vão vir com uma carga inicial de histórica de 12 meses. Então, as 12 últimas faturas de cartão de crédito do consumidor com o histórico de pagamentos, né? Então, se ele pagou em dia, se ele pagou com algum atraso, qual foi o valor pago, essas informações vão vir no cadastro positivo. E o que fica de fora, né? O cadastro positivo, ele tem a finalidade exclusiva de concessão de crédito. Então, informações, por exemplo, como saldos de conta corrente, poupança, investimentos, que não se tratam de um processo de concessão de crédito, eles não entram no cadastro positivo. Assim como as compras que são pagas à vista em dinheiro, cheque ou no cartão de débito. Como não é uma modalidade de crédito, esse tipo de compra também não entra no cadastro positivo. Outra informação que não entra no cadastro positivo é a informação do que foi comprado no cartão ou no CDC da loja. As informações do cadastro positivo, como eu passei no slide anterior, se referem apenas ao histórico de pagamento. Então, no caso do cartão, é o valor total da fatura
o valor mínimo, data de pagamento, data de vencimento da fatura, e quando há um pagamento, data de pagamento e o pagamento. Não vai entrar o detalhamento da fatura. As compras, cada uma das compras, em que dia que foi feita, em que estabelecimento, o que foi comprado, nada disso entra. Assim como no CDC, no crediário, que o consumidor pode fazer na loja, não vai vir para o cadastro positivo a informação do que foi comprado. Vai vir apenas o valor total e as parcelas, com suas datas de vencimento, pagamento, e seus valores de vencimento de parcela e de pagamento. Dados pessoais, como gênero, etnia, religião, estado civil, profissão, etc., também não entram no cadastro positivo. O cadastro positivo é uma base de dados que vai reunir apenas essas informações creditícias. No cadastro positivo, o consumidor ele vai ter um papel muito importante. O consumidor ele vai ser o protagonista. De fato, com o cadastro positivo, o consumidor, né, ele é peça-chave no processo de crédito. Por quê? Porque ele tem o direito, por exemplo, de solicitar a exclusão ou reentrada na base do cadastro positivo. E isso afeta aquele conhecimento que a gente pode ter no consumidor. E é claro, o mercado de crédito como um todo, o SPC Brasil, os demais birôs, a gente tem o interesse de que o consumidor permaneça no cadastro positivo. Por quê? Porque, de fato, ele vai ter diversos benefícios. Permanecendo no cadastro positivo, as empresas vão ter acesso àquele histórico completo, vão ter mais conhecimento, vão confiar mais no consumidor e fazer uma oferta mais adequada para ele. O consumidor também tem o direito de que seja registrada a sua pontualidade e cumprimento de seus pagamentos. Então, é um direito do consumidor que as empresas com as quais ele tem um relacionamento creditício, essas empresas enviem os dados para o cadastro positivo. Então, é uma obrigação das empresas e um direito dos consumidores. Como eu tinha falado, ele pode consultar sua nota de score e seu histórico gratuitamente, né? É um direito dele e isso deve reforçar aí o caráter da educação financeira, esse caráter que o cadastro positivo deve trazer aí para a sociedade, que é que os consumidores de fato conheçam cada vez mais o seu histórico de pagamento, seu histórico financeiro. A gente reforça aí a educação financeira e principalmente o crédito consciente. E como eu já havia falado, as informações do cadastro positivo só podem ser utilizadas para análise de crédito. Qualquer uso diferente de análise de crédito das informações do cadastro positivo pode caracterizar um desvio de finalidade, o que é contra a lei do cadastro positivo. Os consumidores, nesse papel aí de protagonista, eles vão ter, de fato, a possibilidade de negociar melhores prazos e taxas de juros. Olhando aí algumas experiências internacionais, a gente já vê em alguns países que o cadastro positivo já existe há anos, que o consumidor ele tem um conhecimento aprofundado do seu score de crédito, de como ele funciona, o que ele precisa para ter um score bom, né? E que vantagens que ele tem por ter esse score bom, né? Em que condições que ele consegue acesso a crédito, dado o seu score. Então, o consumidor brasileiro, a tendência é que, de fato, ele cresça nessa educação financeira, nesse seu conhecimento, e possa, eventualmente, barganhar aí melhores prazos e taxas de juros na hora da concessão de crédito. Ele também vai ter mais facilidade na aprovação de empréstimos e financiamentos. E aí, quando eu falo facilidade, não só na questão do acesso ao crédito, algumas classes sociais, por exemplo, que até então o mercado tinha pouca informação devido àquela simetria de informações, a partir de agora, com mais conhecimento, eles devem ter um acesso maior a crédito. E quem já tem acesso a crédito hoje deve ter facilitado o seu processo de aprovação, porque com mais informações, você tem também menos burocracia, menos exigência aí de documentações e outras verificações. E como eu havia falado, algumas classes sociais não bancarizadas, classes sociais mais baixas, autônomos,
também devem ser inseridos aí no mercado de crédito. E para as empresas, qual que é o impacto do cadastro positivo? Bem, como eu falei, né, o fluxo aqui do cadastro positivo, ele tem o SPC Brasil aqui como um dos birôs de crédito registrados no Banco Central, ele pode, né, receber solicitações aqui de consumidores de cancelamento e reentrada. Então, há um primeiro relacionamento aqui do SPC Brasil com os consumidores nesse processo aqui de cancelamento e reentrada. O SPC Brasil também junto, por exemplo, a uma loja que tem um crediário próprio, um cartão próprio. O SPC Brasil também tem um relacionamento com ela no caráter de fonte. São essas empresas, lojas, financeiras, bancos, companhias de energia elétrica, são essas empresas que são chamadas de fontes do cadastro positivo. São elas que alimentam essa base de dados. E como que isso acontece? O SPC Brasil faz a requisição, né, desse histórico aí do cadastro positivo. As empresas têm uma obrigação legal, quando solicitado pelos GBDs, elas são obrigadas a mandar aí o histórico de crédito num período de 10 dias, para quê? Para que essa informação esteja minimamente atualizada dentro do banco de dados cadastro positivo. E há também um processo de contestação. Como que ele acontece? O consumidor ele pode, né, ao verificar o seu histórico de crédito, identificar alguma informação errada, faltante, e aí o consumidor ele abre um processo de contestação dentro do birô. O birô repassa essa contestação para a fonte, né, que foi o responsável pelo envio dos dados, para que ela verifique a procedência, se é devido ou indevido, e se for uma reclamação devida, fazer essa correção dentro do histórico de crédito, desse fluxo recorrente aqui de 10 dias. E, por fim, existe o papel de consulente, que são as empresas que fazem as consultas ao cadastro positivo para, de fato, obter aí os produtos, o score de crédito, acesso ao histórico com autorização do consumidor, né, através do SPC Brasil, por exemplo. Essas consultas podem ser feitas e as empresas podem também ter o benefício de conhecer melhor seus consumidores, fazer ofertas mais adequadas para esses consumidores. Então, as fontes. Quem são as fontes do cadastro positivo? São todas as empresas que os consumidores, pessoa física ou jurídica, mantêm relacionamento creditício. Então, um varejo que tem um crediário próprio, por exemplo, ele é uma fonte do cadastro positivo e tem que informar esses dados desses crediários aí para os GBDs. Se um varejo tem uma parceria, por exemplo, com uma financeira, que emite o cartão de crédito da loja, por exemplo. Nesse caso, quem é fonte do cadastro positivo é a financeira. Por quê? Porque a financeira é que está tomando o risco de crédito. A financeira ela é uma fonte do cadastro positivo e quando o GBD solicitar essas informações, ela é obrigada a enviar. Da mesma forma, quando um consumidor, por exemplo, faz uma compra de cartão de crédito no varejo, e esse cartão de crédito é de um banco, né, é esse banco que precisa enviar os dados para o cadastro positivo, uma vez que ele que corre o risco financeiro da inadimplência. Da mesma forma, as empresas utilities, né, que a gente chama, empresas de água, energia elétrica, as empresas de telecomunicações, né, seja telefonia, TV por assinatura, etc., elas também têm um certo relacionamento aí com os consumidores na questão do consumo. Então, uma empresa de energia elétrica, por exemplo, ela presta o serviço de fornecimento de energia elétrica, o consumidor faz o consumo e depois vem uma fatura ali com aquele consumo consolidado para ele pagar. De certa forma, a empresa de energia elétrica está concedendo um crédito para este consumidor, porque primeiro há o consumo e depois vem a cobrança, a fatura. Caso o consumidor não pague essa fatura, quem que fica com risco financeiro? É a empresa de energia elétrica. Portanto, a empresa de energia elétrica também é uma fonte do cadastro positivo.
Da mesma forma, os outros exemplos aí com companhias de água e telefonia. E quem são os consulentes? São essas mesmas empresas. Uma vez que a empresa faz uma concessão de crédito, ela também pode consultar o cadastro positivo para melhorar esse processo de concessão de crédito, melhorar essa oferta de crédito e as condições para cada um dos consumidores. Então, as empresas, né, as mesmas empresas, se a gente parar para pensar, elas têm o papel de fontes, elas que alimentam o cadastro positivo, e também de consulentes, elas que vão fazer uso das informações do cadastro positivo para melhorar os seus processos de análise e concessão de crédito. Agora eu vou falar um pouquinho do score. Eu sei que ontem o Tambellini falou do score, eu vou dar só uma palhinha aqui para introduzir o conceito de score para vocês, né? Primeiramente, a gente parte aqui de uma população de indivíduos com características diferentes, características aqui de todo tipo, homens, mulheres, pessoas altas, baixas. Então, a gente tem uma população aí com diversas características. O objetivo principal é a gente identificar dentro dessa população quem são as pessoas com maior risco de inadimplência ou com menor risco de inadimplência. Representada aqui pela cor azulzinha, o menor risco, e o vermelhinho aqui, o maior risco. E como que a gente faz para identificar e fazer essa separação? A gente usa modelos estatísticos, buscando, através de uma análise de características, sejam características atuais, sejam características históricas desses consumidores, a gente busca características que explicam o fator inadimplência. Então, quando a gente faz uma análise para descobrir quem que tem maior ou menor risco, a gente pode analisar, por exemplo, a faixa de idade, né? A gente pode analisar a região geográfica, mas também a gente pode analisar coisas mais complexas. Por exemplo, no cadastro negativo, se ele está negativado ou não, se ele esteve negativado, quanto tempo ele passou negativado, o valor da negativação, quanto tempo faz que ele esteve negativado. Então, a gente busca analisar diversos aspectos para identificar esse fator aí do maior e menor risco. Num score de crédito, onde você quer prever a inadimplência, a probabilidade de o consumidor pagar ou não, né? Quer coisa melhor do que você ter um histórico completo desses consumidores nos últimos 12, 24 meses, com as características dele, de se ele pagou em dia ou não. É realmente muito rica a informação que o cadastro positivo vai trazer, principalmente para o score de crédito. A gente, inclusive, faz um paralelo que seria o seguinte: até então a gente tinha, né, a partir de bases cadastrais, o cadastro negativo, uma foto meio borrada ali do consumidor, mas que a gente conseguia identificar, de certa forma, alguns perfis ali de bons pagadores e maus pagadores, né? Agora, com o cadastro positivo, a gente, de fato, vai ter o comportamento, né? É o behavior score, ele passa a virar um behavior score. Você começa a ver o filme completo da vida desse consumidor. Você consegue ver a história dele como um todo, né? E aí a gente passa a analisar variáveis como, por exemplo, quantidade de pagamentos em dia que ele fez nos últimos meses. A gente pode analisar tendências do consumidor a se endividar, né? Nos últimos meses está aumentando o volume de parcelas contratadas dele, está aumentando o valor da fatura de cartão, né? Consegue analisar a capacidade de pagamento dele dos últimos meses, né? E consegue analisar principalmente aí esse fator de se ele vai pagar ou não, né, a probabilidade de inadimplência, de uma forma bem mais assertiva. Mas os scores, né, os modelos de crédito, eles apenas classificam, não vão ser eles que vão decidir. E também os modelos, os scores, eles não vão chegar à perfeição, né? Isso não existe.
um score de crédito que vai falar para vocês, olha, esse público aqui você pode aprovar porque ninguém vai ficar inadimplente. E esse público aqui nega todo mundo porque todos vão ficar inadimplentes. O que a gente consegue é tornar o modelo mais assertivo para que, por exemplo, numa determinada população, aqui, por exemplo, do score de 0 a 250, a gente consiga identificar a maioria dos consumidores que irão se tornar inadimplentes. Mas está vendo que tem pelo menos 2 aqui que a gente poderia ter aprovado, mas eles serão negados junto com os demais. Da mesma forma, lá no score de 751 mil, a gente vê que a maioria tem um perfil de menor risco. Porém, há 2 pessoas que vão se tornar inadimplente, né? Então, os modelos, eles fazem essa ordenação, essa segmentação, né? As vantagens aqui do score de crédito é que, de fato, você consegue diferenciar esses determinados públicos, você consegue ter uma decisão padronizada, né? Você não precisa mais depender de uma mesa de crédito que vai fazer uma análise julgamental de diversas características do consumidor, e às vezes um analista de crédito pode tomar decisão diferente de outro. Com o score de crédito isso não existe. Há uma possibilidade de automatização, né, da política de crédito, você determinando um ponto de corte ali que negue sempre e um outro que aprove sempre, você consegue diminuir aí o que você vai derivar para uma mesa de crédito, por exemplo. E no caso do cadastro positivo, né, onde você vai ter uma riqueza de informações muito maiores, o conhecimento do consumidor muito maior, a tendência é que essas separações aqui, elas tenham uma assertividade cada vez maior, né, que ele seja um score bem melhor do que os scores atuais. Então, como eu falei, né, o score do cadastro positivo, além do atraso, né, que a gente já visualiza através do cadastro negativo, a gente vai conseguir visualizar o pagamento médio, né, pagamento médio do consumidor nos últimos meses, a tendência desse pagamento se está aumentando, diminuindo, o prazo médio contratado, né, para até balizar uma oferta ali de um parcelado, quantidade de operações, a gente visualizar se ele está muito tomado ou não, se ainda sobra algum espaço ali para uma oferta de crédito, os valores contratados também para a gente balizar ali uma oferta de crédito, o cheque especial dos bancos, por exemplo, a gente vai conseguir visualizar, a gente sabe que nos bancos o uso do cheque especial ele tem uma certa tendência de antecipar uma inadimplência, primeiro ele se enrola no cheque especial, no rotativo do cartão, e depois ele fica inadimplente. Além disso, né, a possibilidade de gerar diversas variáveis, né, a tendência é que a gente multiplica ali com 100 o número de variáveis que serão possíveis construir com o cadastro positivo, e faça uso dessas variáveis ali junto com o que a gente já tem de dados cadastrais, história de cadastro negativo, para construir um score cada vez mais robusto. As empresas, ao usarem esse novo score, né, a tendência é que haja um aumento de vendas, um aumento de faturamento, redução de inadimplência, né? O cadastro positivo trazendo esse maior conhecimento, gerando essa maior confiança, vai tornar a análise de crédito mais assertiva e mais justa, né? Diminuição de burocracia, uma renda presumida que utiliza o cadastro positivo, ela tende a ser muito mais assertiva do que as rendas presumidas atuais, né? Então, a exigência de comprovações de renda deve diminuir bastante. E inclusão de classes sociais antes estavam à margem do processo de crédito, né? Autônomos, classe C e D, que de fato tinham bastante dificuldade aí no acesso ao crédito. No SPC Brasil, o que a gente imagina é que a composição aí de dados restritivos, cadastrais, mais dados positivos e mais dados alternativos, né, a ideia é que a gente não pare de acrescentar informações aí nesse nosso data lake, nosso lago de dados, para que através desse conjunto de informações a gente tenha um conhecimento maior do consumidor, né, e possa entregar os melhores produtos. A gente utiliza principalmente aí tecnologias de Big Data, né, para dar velocidade na construção dos modelos, com inteligência artificial Machine Learning,
através do nosso laboratório aqui, o SPC Lab, né? Então, a gente desenvolve diversos produtos e a tendência é que esses produtos eles evoluam aí com a entrada do cadastro positivo e a busca por mais dados, né? Não só dados alternativos, mas dados aí que a gente usa em conjunto com as empresas, né? A ideia é que haja muita cocriação aí de soluções junto com as empresas, entendendo o perfil de cada consumidor, aí, de cada região geográfica, para cada produto, para cada segmento. Então, a gente está falando de scores de crédito, gestão de carteira, scores de recuperação, antifraude, muita customização de soluções, né? Isso deve acontecer nos próximos meses de forma muito rápida, várias soluções aí adaptadas a regiões geográficas específicas, a um determinado público, um determinado produto, né? Então, a renda presumida que eu falei deve evoluir bastante aí com os dados do cadastro positivo. Hoje o SPC Brasil, né, com os produtos de lançamento aqui do cadastro positivo, a gente vai ter o Score Mais Positivo, que é o carro-chefe, né, o principal produto aí do cadastro positivo, é aquele que as empresas poderão consultar sem precisar da autorização do consumidor, né? É um score que prevê inadimplência, né, é um score de crédito, só que agora ele vai estar turbinado com o histórico de pagamento dos consumidores. Então, é quase como se a gente tivesse um behavior score dos consumidores na largada. Então, aquele consumidor que você nunca teve relacionamento, né, você vai poder fazer uso de um behavior score na largada para concessão de crédito. Então, o processo de aprovação de crédito, de determinação de qual é o melhor produto, qual é a melhor oferta, deve ser bem mais assertivo, com o score mais positivo. Além disso, a gente está lançando alguns índices baseados no cadastro positivo, o índice de comportamento de gastos, para a gente estudar aí, dentro do histórico do cadastro positivo, como que é o comportamento de gastos do consumidor. O de pontualidade de pagamento, né, como o nome diz, a gente analisa dentro do histórico de pagamento deles quão pontual está sendo esse consumidor. O índice de consultas por segmento, onde a gente vê ali a famosa passagem, só que agora para o cadastro positivo, e a movimentação no cadastro positivo, que vai dar uma ideia se o consumidor ele optou por sair, está dentro, está fora do cadastro positivo, para também auxiliar em um processo de análise e concessão de crédito. E o histórico de pagamentos positivo, que é aquele histórico detalhado, né? A gente também vai disponibilizar esse produto, porém, esse produto ele pode ser consultado apenas pelas empresas onde o consumidor deu uma autorização, né? Ele não vai estar disponível aí para todas as empresas livremente. Quando a gente fala do cadastro positivo no mundo, né, a gente traz como experiências aí diversos países, tanto países como os Estados Unidos, que o cadastro positivo é super consolidado, mas a gente tem vizinhos aqui, né, Colômbia, México, Argentina, que já usam cadastro positivo, e onde a gente vê alguns resultados relevantes aí depois de alguns anos do uso. Um estudo do Banco Mundial, por exemplo, falou para a gente aqui que teve uma redução de cerca de 43% na inadimplência desses países onde foi implantado o cadastro positivo. Na Inglaterra, por exemplo, a taxa de aprovação cresceu cerca de 88%, né, com a inclusão financeira de algumas classes sociais que estavam desassistidas. A possibilidade de precificação da oferta conforme o cliente. Então, a gente está falando, de fato, a partir de agora, ter políticas de crédito cada vez mais complexas, né? Não é só mais um ponto de corte, aprova, nega, dá um limite X. De fato, o cadastro positivo, esse maior conhecimento do consumidor que ele vai trazer, vai proporcionar às empresas uma oferta de crédito cada vez mais direcionada, conforme o risco do cliente, conforme o perfil, direcionando produto, direcionando limite, direcionando taxa de juros. A ideia é que, de fato, a gente evolua bastante aí nessa questão. E, na parte do consumidor, o que se observou bastante
foi o início ali de um processo de educação financeira e crédito consciente, né? Com o cadastro positivo e esse empoderamento aí do consumidor, onde ele vai estar de fato acompanhando seu histórico de crédito, acompanhando seu score, né, entendendo melhor como que funciona o score, entendendo melhor como funciona o processo de concessão de crédito, aqui ofertas que ele pode barganhar, que taxa de juros que ele pode ter, né? Inclusive, uma coisa que foi observada também em outros países e que a gente espera aqui no Brasil, é um aumento da competição entre as empresas que concedem crédito com o cadastro positivo, né? Porque com essa democratização aí da informação, do conhecimento sobre o consumidor, empresas de menor porte, de fato, vão conseguir dar condições de crédito parecidas ou até melhores que os grandes bancos, onde o consumidor tem anos e anos de relacionamento. Então, isso deve quebrar aí uma barreira de entrada para fintechs, por exemplo, cooperativas de crédito, varejos que tinham desistido de dar crédito, podem voltar a dar crédito. Isso deve aumentar a competição aí do mercado, né? Como a gente sabe, esse fator de aumento de competição, no setor de telefonia, décadas atrás, né? Quando foi aberto o setor, a competição fez com que a gente chegasse no patamar que a gente estava hoje, em comparação ao que era antes. Então, no mercado de crédito, né, olhando essa questão da competição como um fator determinante, isso também pode fazer com que as taxas de juros caiam, né, haja melhor oferta de crédito para os consumidores, e o consumidor, estando no centro disso tudo, né, ele de fato vai ter uma consciência maior sobre crédito. Ele vai barganhar, ele vai escolher, até porque ele vai ter à disposição dele diversas ofertas. E no futuro, o que é que a gente espera aí? Os impactos do cadastro positivo aqui no Brasil. A gente estima aí um aumento de consumo, né, de cerca de 5,6 milhões de imóveis, de financiamento de imóveis, né? Hoje o crédito imobiliário, ele, de fato, ele está subaproveitado aqui no Brasil. A ideia é que com o cadastro positivo, os consumidores brasileiros consigam ter acesso a esse crédito imobiliário de forma facilitada. O setor de automóveis também deve crescer, varejo de forma geral, eletrodomésticos, eletrônicos, também deve ter um impacto aí por conta do cadastro positivo e dessa entrada aí do acesso a novos consumidores e essa facilidade aí no processo de aprovação de crédito. De forma geral, as estimativas uma redução de taxa de juros de cerca de 74%, né? Uma redução de inadimplência de cerca de 45%. Hoje, a relação de crédito sobre PIB ela já esteve um pouco maior, né? Já esteve em 54%, a relação entre o volume de crédito do Brasil com o percentual do PIB do país. Né? Gira em torno ali de 50%, metade. Países desenvolvidos, isso é 120%, 150%, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas tem vizinhos nossos aqui que têm cerca de 70%, 80% de crédito sobre PIB. Então, a estimativa para o Brasil com cadastro positivo é um aumento aqui de cerca de 20 pontos percentuais. Hoje está em 47, chegaria a 67. Né? Ao longo de 10 anos, a gente acredita que haverá uma injeção de cerca de 1,1 trilhão de reais na economia, né? Por conta do cadastro positivo, por conta desse maior conhecimento do consumidor, essa assertividade na análise de crédito, a inclusão de classes sociais, a melhor oferta para quem já tinha oferta de crédito, né? A gente estima aí quase uma reforma, na verdade, mais que a reforma da Previdência nos próximos anos de injeção de crédito no mercado. 159 bilhões, por exemplo, em imóveis, e 790 bilhões de expansão do crédito corporativo, do crédito para empresas. Então, assim, vai ser impactado tanto varejos, né, vários setores da economia, setor industrial,
o mercado de crédito como um todo, né, o mercado financeiro, bancos financeiros, cooperativas, as fintechs devem entrar aí também com sua participação. Dentro de um mercado de crédito, onde a gente vai ter um controle maior da inadimplência, né, aqueles 62 milhões devem reduzir, assim como aquelas taxas de juros que eu falei no começo, 300% ao ano, isso também deve se reduzir, né, principalmente aí, pela capacidade das empresas fazerem uma análise mais assertiva, né, dar uma taxa de juros condizente aí com cada perfil de crédito, mas principalmente pelo aumento da competição, onde de posse dessas informações de cadastro positivo, empresas com certeza vão trazer, né, ofertas mais atrativas e esse número de ofertas aí para o consumidor deve fazer com que o consumidor, de fato, tenha várias opções e escolha de menor preço e menor taxa de juros. Bem, pessoal, agradeço novamente aí a atenção de vocês, agradeço a Assertiva pelo convite. Muito obrigado, né, e fico à disposição aí de vocês. Obrigada por compartilhar o seu conteúdo aqui com a gente e explicar um pouco mais sobre o cadastro positivo. A gente viu aqui de ponta a ponta, né, como isso vai afetar o mercado, como vai afetar as relações comerciais, tanto para as empresas como também para os consumidores. A gente ainda tem muito conteúdo legal por vir essa semana. Fiquem atentos aos seus e-mails, a gente vai mandar todos os dias o link do conteúdo que vai sair. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de seguir o nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!